Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Eu sei, você ouviu isso o semestre todo e já está de saco cheio, mas essa é a última aula. Então, hoje a gente vai falar sobre tipos especiais de operadores lineares. Aproveite a sua aula, desconsidere essa luz estourada aqui atrás e vamos lá, que só falta mais uma aula e mais uma prova. Eu queria agradecer pela sua participação nesse semestre, por toda a paciência que vocês tiveram com os vídeos, tanto os meus quanto do professor Paulinho, e que, se Deus quiser, em breve a gente volte presencialmente lá na UFSC com todos com a vacininha aqui no braço, tá? Esse é o desejo de todo mundo. Então, um ótimo final de semestre para você, que você seja aprovado em todas as disciplinas que você faz e que daqui para frente tudo corra bem, ok? Obrigado e bom vídeo para vocês. Até mais! E na nossa última aula do curso, nós vamos falar sobre tipos especiais de operadores lineares. Como eu já tinha falado, nós íamos trabalhar com produto interno, depois parar um pouquinho, ver alto valor, alto vetor, depois a gente ia misturar tudo isso. Então, a gente volta a espaços vetoriais com produto interno, ou mais conhecidos como espaços euclidianos. O primeiro tipo especial de operador linear que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de isometria. Então, dado uma transformação linear entre dois espaços euclidianos, ele é dito uma isometria se ele preserva produto interno, ou seja, se o produto interno de T de U1 com T de U2 é igual ao produto interno de U1 com U2. Essencialmente, T preserva produto interno. Uma observação importante é que esse produto interno aqui, ele está definido em V, certo? E esse produto interno aqui está definido em U. Então, embora eles estejam representados pelo mesmo símbolo, eles podem ser totalmente diferentes, tá? Inclusive, não tem nem por que U e V serem o próprio Rn ou serem especificamente qualquer espaço vetorial. Então, é o mesmo símbolo de produto interno, mas a gente tem que tomar cuidado que um está definido no espaço vetorial V e o outro no espaço vetorial U. Então, o primeiro exemplo canônico aqui de isometria é o que a gente chama de rotação. Escolhe um θ real fixado lá, então escolhe o seu ângulo preferido e define o seguinte operador, que pega o vetor xy e leva em x cosseno θ menos y seno θ. E na segunda entrada eu tenho x cosseno θ mais y seno de θ. Com o produto interno usual de R2, T é uma isometria. Bem simples de verificar, então eu vou chamar dois vetores aqui, x1, y1 e o 2, como sendo x2, y2. E o que eu preciso verificar é que o produto interno de T de U1 com T de U2 é igual ao produto interno de U1 com U2, sendo esse o produto interno usual. Vamos lá, então? As continhas são bem fáceis, vou deixá-las bem resumidas aqui, e você pode fazer com detalhes aí nos seus rascunhos. Então, esse produto interno aqui é primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Ou seja, ele é x1, x2 mais y1, y2, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, mais y1, y2, x1, x2, que multiplica seno ao quadrado de θ. Percebam que esse termo aqui está em evidência, então isso é dado por x1, x2 mais y1, y2, que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Relação fundamental da trigonometria, isso aqui é igual a 1, então eu tenho x1, x2 mais y1, y2. E é claro que isso aqui é o produto interno de U1 com U2. Então, T é uma isometria, tá? Só usando a definição, calculo os produtos internos e verifico que eles são iguais. E o primeiro teorema dessa aula me diz que, se eu tenho uma transformação linear entre dois espaços euclidianos, são equivalentes às seguintes afirmações. A. T é uma isometria. B.
T preserva a norma, ou seja, a norma de um vetor U é igual à norma da sua imagem. C, T preserva distâncias, né? Então, a norma de U menos V é igual à norma de T de U menos T de V. E a quarta condição, que é equivalente, me diz que T leva a base ortonormal em base ortonormal. Então, isso é a mesma coisa que T ser uma isometria. Lembrando lá o que é uma base ortonormal, é um conjunto de vetores linearmente independentes que formam uma base para o meu espaço vetorial e, além disso, a norma de cada um deles é 1 e o produto interno de o produto interno de UI com UJ é igual a 0. Então, isso é um conjunto ortonormal. Como corolário, nós temos que, se T é uma isometria, então automaticamente ela tem que ser uma transformação linear injetora. E isso é bem simplesinho de ver, tá bom? Olha só. Se T é uma isometria, então a gente sabe que T de U, a norma de T de U é igual à norma de U para todo U lá no meu espaço euclidiano. Assim, se T de U é 0, então, automaticamente, a sua norma também tem que ser 0. Mas, por essa relação aqui, segue que a norma de U também é 0. E, portanto, não tem jeito, U tem que ser o próprio vetor nulo. Logo, T é injetora. Ou seja, toda isometria é uma transformação linear injetora. Consequentemente, se T é uma isometria entre dois espaços de mesma dimensão, então T é um isomorfismo. Mas isso vem do teorema de Grothendieck, né? Porque eu tenho T uma transformação linear de U em V com a dimensão de U igual à dimensão de V. E eu já sei, pelo corolário anterior, que T é injetora. Então, por aquele teorema do Grothendieck, né, que era um teorema com várias equivalências, automaticamente eu tenho que T é um isomorfismo. Então, já sabemos que T isometria implica T injetora e, em particular, quando a dimensão dos espaços de chegada e de saída são iguais, ela é um isomorfismo. Vejamos um exemplo. Pega T um operador linear de R2 em R2 e eu sei que com relação a uma determinada base ortonormal, a sua matriz é dada dessa forma aqui. Tá? Então, ela é 1, 1, 2 e menos 2 na diagonal secundária. A pergunta é, T é uma isometria? Tá, não tenho a expressão da T, não sei que base ortonormal é essa, como que eu vou saber se T é uma isometria ou não? Então, vamos trabalhar um pouquinho nesse sentido. Eu vou pegar uma base ortonormal de R2, vou ver a sua matriz e ver que condições ela tem que satisfazer para T ser uma isometria. Tá bom? Então, esse é o próximo passo. Olha só. Daqui a pouco a gente volta e responde a questão aqui do exemplo. Então, seja B, a base dada por UV, e ela tem que ser ortonormal. E eu vou pegar a seguinte matriz, a matriz de um operador linear T, né, do operador linear T com relação a essa base B. Então, eu vou falar que essa matriz é da forma A, B, C, D. Suponha que esse operador T seja uma isometria. Vamos só copiar aqui a matriz no próximo slide que eu vou precisar para seguir nas contas. Então, a matriz com relação a essa base ortonormal é dada por A, B, C, D. Tá bom? Por definição de matriz de transformação linear, o que eu sei é que T avaliado no primeiro vetor da base é dado por A vezes U mais C vezes V. Né? Basta eu olhar aqui a primeira coluna da minha matriz. Da mesma forma, eu sei que T de V é dado por B vezes U mais D vezes V. Lembrando sempre que a minha base é formada por esses dois vetores, U e V.
Além disso, eu estou supondo que T é uma isometria, ou seja, tem que valer que T de U é igual, né, que a norma de T de U é igual à norma de U. Mas eu estou numa base ortonormal, então essa norma aqui é exatamente igual a 1. Da mesma maneira, T de V, a norma de T de V tem que ser igual à norma de V, e isso aqui também tem que valer 1. Então, vamos guardar essas informações. Essa aqui é a primeira delas. A segunda, o produto interno de T de U com T de V, T é uma isometria, né? Então, isso é a mesma coisa que o produto interno de U com V. Isso aqui dá zero, porque a gente está numa base ortonormal. Usando essas duas informações, então, eu tenho a seguinte relação. Zero, né, é igual ao produto interno de T de U com T de V. Eu vou usar a linearidade do meu produto interno e distribuir aqui. Então, eu chego que isso é A vezes B. Produto interno de U com U, mais A vezes D, produto interno de U com V, mais C vezes B, produto interno de V com U, mais C vezes D, produto interno de V com V. Basta eu ir distribuindo aqui essa soma e essa aqui. Bom, é uma base ortonormal, esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero também, esse vale 1 e esse também vale 1. Ou seja, eu tenho que zero é igual a AB mais C vezes D, tá? Vou só reescrever aqui trocando o lado, AB mais C vezes D é igual a zero. Guarda essa informação aqui num cantinho, vou chamar de equação número 1. O que a gente tinha concluído anteriormente é que a norma de T de U tinha que ser exatamente 1, né? Então, a norma ao quadrado continua sendo 1. Mas a norma é definida como sendo a raiz quadrada do produto interno. Então, isso é T de U com T de U. Eu posso colocar a expressão aqui, isso é AU mais CV, produto interno com ele mesmo. E, de novo, usando a linearidade, né, a bilinearidade do produto interno, isso me dá A ao quadrado, norma de U com U, mais 2A vezes C, norma de U com V, mais C ao quadrado, norma de V com V. De novo, estou numa base ortonormal, então isso aqui vale 1, isso aqui 0, isso aqui também 1. Então, o resultado é A ao quadrado mais C ao quadrado. Daqui eu tiro a segunda equação importante, que é A quadrado mais C quadrado tem que ser igual a 1. E vou chamar essa equação de 2. Faço a mesma coisa com a norma de T de V. Faço as mesmas contas, então isso é o produto interno de T de V com T de V. E eu vou concluir que isso aqui é igual a B ao quadrado mais D ao quadrado, tá? São exatamente as mesmas contas que eu fiz aqui em cima. Ou seja, a terceira equação que eu tenho aqui é que B ao quadrado mais D ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, vou chamar esse aqui de 3. E guardo num cantinho também. Usando essas três equações, 1, 2 e 3, nós temos o seguinte sistema. Tá o sistema que eu estou chamando de estrela. Então, dessa forma, se T é uma isometria, a sua matriz com relação à base ortonormal satisfaz o sistema estrela. A gente volta lá no exemplo que nós tínhamos, né? A matriz de T com relação a uma base ortonormal era dada por 1, 1, menos 2 e 2. Ou seja, eu tenho A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 2 e D igual a 1. Se nós olharmos aqui para esse sistema,
não vale que A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 1, né? Na verdade, nesse caso aqui vai ser igual a 5. Então, T não é uma isometria. Naquele exemplo que nós começamos. Ou seja, nós fizemos todas as contas com relação a uma base ortonormal para ver o que precisava satisfazer, concluímos que tinha que valer esse sistema estrela aqui, e no nosso exemplo, nós vimos que esse sistema não vale para esse operador linear. Então, T não pode ser uma isometria. Tá, mas baseado nesse exemplo, então a gente pode se perguntar como é que fica a matriz de uma isometria com relação a uma determinada base ortonormal? Porque nós vimos o que acontece em R2. E se for num espaço de dimensão n, um espaço vetorial, um espaço euclidiano qualquer, né? Bem, vamos ver aqui o que acontece. Eu pego uma base ortonormal do meu espaço, eu sei que ela existe, né? E eu pego a matriz de T com relação a essa base. Então, eu vou chamar essa matriz de M e ela tem entradas A e J, né? Só coloquei aqui na forma matricial. Então, por definição da matriz de um operador linear, eu sei que T aplicado no primeiro vetor da base, eu olho aqui para a primeira coluna da minha matriz. Então, é A11 vezes o primeiro vetor da base, A21 vezes o segundo vetor da base, até AN1 vezes o enésimo vetor da base. Se eu fizer isso para o jésimo vetor, eu tenho a mesma relação, né? Só mudando aqui os índices. Daí, eu sei que T tem que preservar o produto interno, por ser uma isometria. Então, o que eu vou fazer é calcular o produto interno de T de UI com T de UJ. Não se assustem com os somatórios que estão aqui dentro. A única coisa que eu fiz foi pegar esse carinha que está aqui e escrever ele em formato de somatório. Percebam, ó, isso aqui é a mesma coisa que o somatório de A e J, para ir variando de 1 até N, U, I. Ok? Então, eu só estou colocando a notação em somatório. Então, nesse caso aqui que a gente tá, o J tá fixo, porque eu estou calculando exatamente T do meu vetor UJ. Então, o que eu faço nesse passo é pegar T de UI, escrever como somatório, T de UJ, escrever como outro. O produto interno é bilinear, então esses somatórios todos, esses escalares, saem aqui para fora. E o que a gente tem que analisar é o que sobra é o produto interno entre o L e o K. Mas eu estava numa base ortonormal. Então, quem é esse produto interno? Bom, esse carinha é 1 se L for igual a K, e esse carinha é 0 se o L for diferente de K. Então, de todos os termos que aparecem aqui, o único que me sobra é quando o L for igual a K. E por isso que eu tenho somente esse resultado aqui, né? Então, só A1I que multiplica A1J, A2I que multiplica A2J. Então, o primeiro subíndice aqui do A é sempre igual. Daqui segue que o produto interno T de UI com T de UJ tem que ser 1 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. Ou seja, resumo da ópera, as colunas da minha matriz M, quando elas forem vistas como vetores do Rn, opa, faltou um E aqui, elas são vetores ortonormais. Então, a norma de cada um delas, de cada coluna, tem que ser 1, e se eu fizer o produto entre elas, tem que dar 0. Tá? Então, com relação a uma base ortonormal do meu espaço euclidiano, eu calculo a matriz de T nessa base, e T vai ser uma isometria. Se T for uma isometria, então as colunas dessa matriz, né, quando vistas como vetores de Rn, elas são vetores ortonormais. Além disso, vale a seguinte relação. Se eu multiplicar a matriz transposta vezes a matriz M, eu tenho que ela vai dar a identidade. Aqui estão as continhas um pouco abertas para você ver.
E eu chego que essa multiplicação MT, M transposta vezes M, cada entrada tem que ser da seguinte forma: 1 se for igual a J e 0 se for diferente de J. Isso porque aqui nessa primeira entrada, por exemplo, está a norma desse primeiro vetor aqui da coluna. Como isso aqui é uma matriz com vetores ortonormais, então isso aqui é igual a 1. Aqui embaixo já aparece uma multiplicação com os índices distintos, então essa multiplicação é 0. Conclusão, M transposta vezes M é igual a matriz identidade de ordem N. E daqui a gente tem a seguinte definição. Uma matriz que, quando você multiplica pela sua transposta, dá a matriz identidade, então ela é chamada de matriz ortogonal. Exercício rapidinho para você fazer aqui. Se duas matrizes são tais que, quando eu multiplicar, isso dá identidade, então, peraí que está errado. Então, B vezes A também tem que ser a matriz identidade e, portanto, o B é a matriz inversa de A. E daí, com base nesse exercício, eu sei que se M é uma matriz ortogonal, então a sua transposta é igual à sua inversa. Tá? Então, calcular a inversa de uma matriz ortogonal é muito mais fácil, porque basta transpor essa matriz. A gente vai resumir tudo isso que a gente viu até agora, né, sobre isometria, base ortonormal, com o seguinte teorema. Pega T um operador linear definido num espaço de dimensão finita. Então, ele vai ser uma isometria se e somente se a sua matriz com relação a uma base ortonormal, e isso é importantíssimo, for uma matriz ortogonal. Belezinha? Para verificar se é isometria, você escolhe uma base ortonormal do seu espaço vetorial, calcula a matriz de T naquela base e verifica se ela é uma matriz ortogonal. Se for, então sim, T é uma isometria. Existem casos em que é mais fácil você calcular o produto interno e outros em que é mais fácil você calcular a matriz, né? Aí vai de exemplo para exemplo. Desse teorema que a gente acabou de ver, uma isometria também pode ser chamada de operador ortogonal. Então, depende do livro que você está usando, porque, né, toda isometria, a sua matriz com relação a uma base ortonormal é uma matriz ortogonal e, portanto, tem essa nomenclatura diferente também. Encerramos por enquanto isometria. Vai lá na lista de exercícios e faz todos os itens com relação a esse assunto, ok? O próximo operador muito especial aqui dessa disciplina é o operador autoadjunto. Então, seja U um espaço euclidiano e T uma transformação linear de U para U. Então, a gente vai falar que ele é um operador autoadjunto se o produto interno de T de U com V for igual a U T de V. Eu gosto de pensar que T é um operador autoadjunto se eu consigo passar o T para cá. Então, se eu consigo fazer com que isso seja U T de V. Tá? É sempre assim que eu penso quando eu tenho que resolver algum exercício. Primeiro exemplo aqui, tem um operador linear em R2, dado por AX mais BY, BX mais CY, e eu quero saber se ele é um operador autoadjunto. Bem, vamos fazer as contas então. Por enquanto, nós temos só a definição, então é isso que eu vou usar. Tá? Eu vou calcular o produto interno de T de XY com um vetor qualquer ZT de R2, e isso me dá o produto interno de AX mais BY, vírgula, BX mais CY, com o vetor ZT. Produto interno usual, então isso aqui me dá Z, que multiplica AX mais BY, mais T, que multiplica BX mais CY. Por outro lado, o que a gente tem é que o produto interno de x com y vezes a imagem do vetor zt é o produto interno de x com y com az mais bt, bz mais ct, certo? Isso aqui nada mais é que x vezes AZ mais B vezes T,
mais y que multiplica bz mais c vezes t. Vou deixar o z em evidência, então isso é ax mais by mais, agora eu coloco t em evidência e eu tenho bx mais cy. Vejam só, se a gente comparar aqui 1 com 2, dá para ver que eles são iguais, de onde segue que t é autoadjunto. Olha só, então. Ainda no exemplo anterior, se eu considerar a base canônica, a gente sabe que t avaliado em 1, 0 é igual a AB e t de 0, 1 é o vetor BC. Portanto, a sua matriz tem essa forma aqui. Ela é AB, BC. Ou seja, ela é simétrica, no sentido de que a sua transposta é igual a ela mesma. Então, no exemplo que a gente viu, T é um operador autoadjunto e a sua matriz com relação à base canônica é uma matriz simétrica. Será que isso é coincidência? É claro que não é coincidência. O que a gente tem é que em um espaço euclidiano de dimensão finita, um operador linear é autoadjunto se e somente se a matriz com relação a uma base ortonormal for simétrica. Então, cuidado, de novo, a base tem que ser ortonormal. Então, lá, para calcular se o operador era isometria, a matriz tinha que ser ortogonal. Para ver se o operador é autoadjunto, basta eu ver se a matriz é simétrica. É mais fácil ainda. Teorema muito importante é que se T é um operador autoadjunto e ele tem dois autovalores distintos, então os autovetores correspondentes são linearmente independentes. Demonstração, vamos pegar dois autovetores aí de T. Então, sejam U e V autovetores de T associados a lambda e a beta, respectivamente. Ou seja, T de U é igual a lambda U e T de V é igual a beta V. Como T é um operador autoadjunto, o que a gente sabe é que o produto interno de T de U com V é exatamente igual ao produto interno de U com T de V, mas aqui eu tenho que U beta V, né? Então, isso aqui me dá beta vezes o produto interno de U com V. Da mesma forma, eu sei que o produto interno de U com T de V é igual a T de U vezes produto interno com V. E isso é lambda U, produto interno com V. Então, isso me dá lambda vezes o produto interno de U com V. Mas, esse cara aqui tem que ser igual a esse aqui, porque T é um operador autoadjunto. Logo, o que eu concluo é que beta vezes o produto interno de U com V tem que ser igual a lambda vezes o produto interno de U com V. Ou seja, beta menos lambda, produto interno de U com V tem que ser zero. Eu tenho o produto de dois números reais dando zero. Mas eu sei que lambda e beta são autovalores distintos, então esse carinha aqui é diferente de zero. Logo, a única solução é que o produto interno de U com V seja zero. Se isso acontece, quer dizer que eles são ortogonais, consequentemente eles são LIs, tá? E acaba aqui a demonstração desse teorema. E a gente finaliza o curso com o Hiper Mega Blaster Super Total Teoremão, que é o teorema do Goku Super Saiyajin. Sim, eu falei que um teorema muito importante aqui seria o teorema de Vedita, mas o teorema de Vedita eu deixo para álgebra linear 2. Então, quem tiver interesse em assistir a disciplina, fica à vontade. Mas, por enquanto, o que a gente tem é que se T é um operador autoadjunto, então necessariamente existe uma base ortonormal de U formada por autovetores de T. Ou seja, todo operador autoadjunto é diagonalizável.
Então, é muito forte esse resultado, porque dado um operador autoadjunto, você consegue uma base ortonormal do seu espaço vetorial, né? Então, automaticamente ele é diagonalizável. Na literatura usual, sem brincadeira com os nomes, esse teorema é conhecido como teorema espectral para operadores autoadjuntos. A sua demonstração ela não é nada trivial, ela é bem pesada de se estudar, mas quando dimensão de U igual a 2, você sabe fazer. Eu te convido a voltar um pouquinho nas notas, voltar um pouquinho nos vídeos e ver alguma coisa que a gente estudou nesse vídeo ainda, com dimensão igual a 2 e um operador autoadjunto. Tinha uma matriz simétrica lá, né? Então dá uma ajustada nisso aí e você consegue demonstrar o teorema espectral com dimensão igual a 2, ok? É isso, pessoal. Nós encerramos o semestre. Muito obrigada pela participação de todos e a gente se vê aí, se tromba pela UFSC. Eu tenho fé nisso. Até mais.